Se eu virasse para você e te dissesse: "Nossa, fulano é muito vulnerável", você consideraria que isso é um defeito, é uma qualidade ou é só uma característica? O que eu imagino que você vai responder, que é o que eu imagino que a maioria das pessoas pensem, é: vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, de incapacidade. "Ah, você não pode fazer nada que quebra". Quando você fala que: "Ah, esse tecido aqui é muito vulnerável, então qualquer coisa vai rasgar, qualquer coisa vai manchar". "Ah, esse animal está muito vulnerável, então qualquer coisa vai afetar a saúde dele". Acaba sendo utilizado nesse contexto sim. Então quando a gente caracteriza alguém ou alguma coisa como vulnerável, a gente tende a pensar que aquilo é até relativamente negativo. Mas eu tô aqui para te falar que a vulnerabilidade, muitas vezes, ela é força e não fraqueza. Claro, se bem utilizada e se bem conhecida. Uma coisa é você dizer: olha, as minhas vulnerabilidades são. Eu não gosto de falar disso, é o meu corpo, é a minha parte acadêmica, é a minha relação com a minha família, é uma insegurança que eu tenho com o meu cabelo, sei lá. Isso sim seriam pontos fracos sobre você, mas você ser considerado ou bater no peito e dizer: "Sim, eu sou vulnerável", a gente precisa fazer uma leitura diferente disso, até para que a gente possa crescer individualmente e enquanto ser social. E para a gente entrar nesse assunto, eu vou primeiro falar um pouquinho de mim. Afinal de contas, é só sobre isso que eu posso falar, da minha experiência, da minha vida, de quem eu fui, de quem eu sou. E aí, você na sua casa, faça um exercício de pensar se você acha que era parecida comigo, se você acha que não. E a gente vai entrando num diálogo entre amigas mesmo, porque não quer dizer que porque eu era assim que é errado, que é ruim, que ninguém mais pode ser, ou que quem eu sou hoje, eu sou um ser de luz superior que está aqui para trazer-lhes ensinamento. Não é. Eu passei a minha vida inteira, e quando eu digo a minha vida inteira, eu tô querendo dizer a vida inteira mesmo, até o começo desse ano pelo menos, eu sempre tive muito medo de demonstrar fraqueza, de demonstrar que eu precisava de ajuda, de demonstrar que eu estava triste e que eu estava mal, que algo estava me afetando. E lógico que quando você é pequena, você não tem essa percepção, mas desde que eu me entendo por gente e me olho e me vejo, eu sempre me vi muito blindada, mas não no sentido que tentam fazer positivo da palavra. Então, tipo: "Ai, casamento blindado, nada afeta". Que exemplo péssimo, né, desse livro aí. Quando eu digo blindada, não é porque as coisas não me afetavam, mas porque existia essa camada de proteção extrema e extensa que impedia o contato de coisas exteriores com o meu interior, para que não afetassem. Eu não era de chorar na frente de ninguém por nenhum motivo, a não ser que fosse, sei lá, por um filme emocionante ou algo assim. E inclusive esses dias que o meu irmão passou na faculdade e ele me contou por FaceTime, ele filmou a tela e eu chorando, emocionada por ele ter passado, ele postou esse vídeo e uma das minhas melhores amigas da vida, que me conhece desde que eu tinha, sei lá, 4 anos de idade, ela virou pra mim e falou assim: "Nossa amiga, acho que é a segunda vez que eu te vejo chorar, nesse tempo inteiro que a gente se conhece". Eu era extremamente reativa com qualquer tipo de crítica, opinião contrária, embate, tudo que vinha com muita força pra mim, era rebatido na mesma medida. Ou às vezes nem precisava vir com tanta força, às vezes vinha com sutileza, mas era recebido como força, com essa armadura mesmo, que defende, que tenta proteger algo vulnerável dentro, tenta proteger uma coisa frágil, sabe. Eu nunca era a que pedia ajuda, eu era sempre a mãezona que ajudava, que aconselhava, não porque eu era melhor ou necessariamente mais forte do que as pessoas. Na verdade não, era quem eu queria ser, era como eu queria ser lida. E eu penso que isso muito tem a ver com o fato de que eu precisei lidar muito cedo com um sentimento muito complexo, que é o sentimento do luto. O meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. Para uma criança de 4 anos, com o cérebro em formação, o luto ele é extremamente incompreensível. E talvez a forma que o meu intelecto e o meu coração encontraram de sobreviver a uma experiência que para muitos é traumática, acho que para todos seria traumática, foi se proteger. Então, tipo, se nada chega, nada machuca, não é? E eu não sei dizer se eu fiz isso conscientemente, mas o que minha mãe me relata da época é que assim que meu pai faleceu, eu
tentava não perguntar sobre ele para minha mãe, eu não mencionava ele com muita regularidade, eu não fazia perguntas do que tinha acontecido, eu não ficava curiosa como uma criança geralmente é, para tentar compreender por que tá todo mundo chorando, aonde foi todo mundo no dia do velório, por exemplo. Não porque eu não estava querendo saber, provavelmente, mas porque por algum motivo a minha mente infantil captou que algo muito pesado e triste e que estava afetando a todos tinha acontecido, então eu não deveria mencionar esse assunto. Então eu deveria ser forte por todo mundo. Eu deveria ser essa pessoa que se coloca ali, que não atrapalha e que não gera mais tristeza, então eu não vou fazer perguntas, então eu não vou mencionar a pessoa que é o motivo da tristeza. Mais tarde na vida eu acabei fazendo uma sessão de constelação familiar. Hoje em dia não é uma metodologia que eu acredite, mas eu era nova, tinham me recomendado e eu resolvi fazer. Mas eu acho que de tudo na vida a gente pode tirar algum aprendizado. E nesse momento dessa constelação familiar, não sei se vocês já ouviram falar, sabe o que que é pseudociência, tá gente, primeiro. Então assim, basicamente uma mentora, não sei nem se é terapeuta que faz isso, pega vários objetos, bonequinhos e cores, e você tem que meio que relacionar cada objeto ao membro da sua família, e aí existe um board, assim, uma mesa com um desenho específico, e você tem que posicionar todos esses bonecos intuitivamente nessa mesa. Assim como escolher o objeto para relacionar a pessoa da vida real é completamente intuitivo, você não precisa pensar muito, tem que ser uma resposta meio inata, sabe. E aí depois que você faz todas essas escolhas e posiciona esses bonequinhos na mesa, a pessoa, o mentor ali, ele faz uma leitura do que aquilo representa. Não vou te dizer que dá certo, porque como eu disse, não tem comprovação científica, então pra mim não dá certo. Mas no meu caso, fez algum sentido em algumas partes. Uma das partes que fez sentido pra mim foi que a bonequinha que eu coloquei pra me representar estava à frente de todas as pessoas da família. Estava à frente dos meus pais, dos meus avós, de todas as figuras de autoridade, de todo mundo que era mais velho do que eu, só que eu não sabia que aquilo era à frente. Então, não foi uma coisa intencional. Mas o que a mentora interpretou disso era que eu queria assumir as responsabilidades de todos da família, de todo tipo, cuidar de todo mundo e não ser a cuidada, porque eu era a filha, porque eu era a neta, porque eu era a sobrinha, a criança. E pra mim isso é simplesmente um mecanismo de resposta de uma eu criança que precisou se proteger e se viu numa situação em que talvez a minha atitude influenciasse no ambiente, igual eu disse, na questão do meu pai. E a partir daí, eu sempre fui lida como uma pessoa muito forte. Sim, eu era lida como dura, petulante, fria, mas principalmente uma pessoa forte por ter passado por toda essa questão com o meu pai sem grandes problemas, sabe? Dessas pessoas que às vezes, entre muitas aspas, se perdem na vida por conta de um grande luto, ou se crescem muito revoltadas com a vida, com o universo, com Deus. E eu não era essa pessoa, nunca fui, e por isso eu era lida como muito forte, tipo, você passou por essa coisa tão terrível e mesmo assim você nem é louca, olha só. Só que isso era muito porque assim, a gente se conhece, né? Talvez não por inteiro, talvez a gente se perca às vezes, dependendo das circunstâncias da vida, de trabalhos, de relacionamentos, mas você sabe quando algo te afeta, você sabe como seu coração funciona muitas vezes. E eu sabia que eu não era uma pessoa forte. Eu sabia que as coisas tinham facilidade de me afetar. Eu sabia que as pessoas me magoavam com certa facilidade, apesar de eu ter já passado por uma situação de um sentimento de tristeza e de perda tão grande, que inclusive eu já escrevi um texto no Substack sobre isso, se você quiser me seguir no Substack é @nataliabarel também, ou a minha newsletter lá também chama Meu Café Não É Amargo, mas tem tempo que eu não posto lá. Tem esse texto que é sobre luto, onde eu digo que eu me tornei uma pessoa muito dura e muito, entre muitas aspas, forte, porque eu era lida como tal, porque eu pensava assim: "Cara, se eu superei uma das maiores dores que alguém pode sentir, que é perder um pai, não ter oportunidade de crescer junto dessa pessoa, eu tenho que aguentar tudo, né. Tipo, eu já aguentei isso, o que mais pode me afetar? Por que que uma menininha falando mal de mim na escola vai me afetar? Olha só o que eu já passei". Só que a matemática do sentimento não é assim,
né, não existe isso de: "Ah, porque eu já senti uma dor muito grande, eu tenho que aguentar todas as outras". Existe sim um limiar de resistência à dor, se você for pensar biologicamente, fisiologicamente, que você vai ganhando resistência à dor dependendo do que seja, mas quando a gente fala de sentimento, a pior dor é a que você está sentindo na hora, é a que você está sentindo na hora. Se você tá com uma dor de cabeça, uma sinusite horrorosa, e tem alguém do seu lado que vai ter a perna decepada, não importa que a dor, talvez categoricamente daquela pessoa, é pior do que a sua. A pior dor do mundo é que você tá sentindo na hora na sua cabeça. Não existe esse catálogo pré-estabelecido de dores que te impedem de sentir dores menores no futuro só porque você já passou por algo pior. Eu, inclusive, me descrevia assim, eu falava: "Sim, eu sou uma pessoa fria, eu sou uma pessoa dura e durona", assim, eu defendia muitas pessoas que eu amava. Se alguém me ofendia, eu ofendia de volta, eu não deixava ninguém saber que aquilo tinha me afetado. Eu não chorava na frente das pessoas, e eu lembro perfeitamente de uma situação em específica em que eu tive um relacionamento completamente desequilibrado, mas em certo momento a pessoa, pela milionésima vez, estava apontando um defeito meu, que tenho de fato, não lembro qual defeito que era, mas era algo que mexeu comigo, me magoou, porque era uma pessoa importante pra mim que estava destacando aquilo ali, e eu escrevi um texto na época que eu falava que eu me sentia como uma muralha cheia de trincas. Então eu era uma muralha, esse símbolo da fortaleza, da proteção, da defesa mesmo, porém cheia de trincas, então cheia de pontos fracos onde uma flecha pode acertar e de repente todo aquele muro pode desmoronar. E me marcou muito essa frase especificamente. Isso retrata muito como eu sempre me senti, apesar de ser lida como uma pessoa muito forte, até insensível às vezes, porque as coisas pareciam não me afetar, as coisas pareciam chegar, bater e já só, tipo, bater e voltar. Mas essa não é a verdade absoluta, essa é a imagem que o meu corpo, o meu coração, a minha mente conseguiram construir uma forma de defesa, um mecanismo de defesa da vida, talvez. Só que o que que isso escondia? Isso escondia, assim, um medo extremo de decepcionar. Isso escondia um coração que acredita muito fácil nas pessoas e que quer muito, sabe, agradar. Eu sou extremamente people pleaser, isso é horrível, mas é verdade, eu sou uma pathological people pleaser, como diz Taylor Swift. Um medo de ser vista errando, de ser vista caindo, de ser vista vulnerável, de ser vista fraca, talvez. Por mais que em muitos momentos, sim, eu fui fraca, eu tive momentos de fraqueza, de tristeza, mas ninguém precisava saber, eu precisava continuar com essa imagem da muralha, porque de longe ninguém vê trinca e muralha, né. Isso me levava a fazer umas pequenas mentirinhas brancas. Eu traduzi isso literalmente do Little White Lies, uma expressão em inglês, que são pequenas mentirinhas no dia a dia, inofensivas, mas que elas juntas, elas constroem uma grande imagem mentirosa, não é mesmo? E quando eu digo inofensivas, é inofensivas mesmo, era do tipo assim: "Nossa, como tá o trabalho?" E eu falar: "Nossa, tá ótimo, nossa, eu adoro, adoro lá, adoro fulana, aham, nossa, eu tô amando". Isso não aconteceu, mas tô dando um exemplo, porque eu não tô conseguindo lembrar de nenhuma Little White Lie especificamente, mas assim: "Ai, fiquei sabendo que você e fulana brigaram, você tá bem?". "Ah, não, fulana problemática, livramento, deixa pra lá". Pequenas mentirinhas no dia a dia pra disfarçar, pra arredondar as arestas de coisas que de fato me feriam, me machucavam, mas eu não podia deixar que o outro soubesse que eu tinha alguma vulnerabilidade, que eu tinha algum calcanhar de Aquiles, não podia. Pra qualquer um que se perguntasse, como a minha própria amiga falou, nunca nem tinha me visto chorar. Só que uma coisa que não te falam sobre ser uma pessoa forte, sobre ter essa muralha em volta do seu coração, é que quando você se protege dessa forma, você não se protege só das coisas ruins. Você se protege também das coisas boas. Você se protege dos elogios, você se protege da autoconfiança, você se protege de amizades verdadeiras, de conexões verdadeiras. Você se protege de ser ajudada, de, às vezes,
Permitir que um amigo seu revele uma face dele de ajuda, de empatia, de conselho que você nunca deu oportunidade, porque você tá sempre bem e forte e intacta. E se eu te falar que o que mudou isso em mim não foi terapia, não foi conversa, não foi autorreflexão, foi esse podcast. E hoje a gente tá no 14º episódio desse podcast. Eu comecei no dia do meu aniversário, dia 12 de maio. Então, tem mais ou menos 3 meses, né, junho, julho, agosto, 3 meses desse podcast. E esse formato que a gente criou junto aqui, ele é extremamente vulnerável. Já parou pra pensar? Você tá dentro do meu quarto, dentro da minha casa, na minha cama, onde eu durmo todos os dias, com o meu marido, comigo, conversando sobre coisas do coração, sobre histórias que já aconteceram comigo. Você ouve áudios da minha mãe. Eu te conto aqui histórias que às vezes eu não contei nunca pra ninguém. Mesmo as minhas amigas não sabem dessas histórias. Não porque eu não queria contar ou porque eu escondi e mentia, mas às vezes pra não mostrar essa parte vulnerável. Que às vezes aparecia, assim, no Dia dos Pais, mas que também era super justificável você ser vulnerável no Dia dos Pais quando você perdeu o seu pai, né. Mas durante os outros 364 dias, eu era extremamente forte, intacta, inabalável, sabe. E o meu primeiro episódio desse podcast, que eu reverberei muito sobre o que eu falaria no primeiro episódio, como eu começaria esse podcast a ponto de dar o tom do podcast logo de cara. Então eu comecei a falar sobre desistir, sobre como pra mim é extremamente difícil desistir de algo, deixar ir, e principalmente quando isso está associado ao fracasso. Porque como eu disse lá atrás, a muralha ela esconde um medo de falhar. Porque se você tá ali de peito aberto para o mundo, para a vida, para as experiências, você tá o tempo inteiro pronto para ser visto caindo, para ser visto ser atingido, para ser visto chorando. A muralha ela esconde que tudo isso acontece, porque quando você tá atrás da muralha, você continua falhando, chorando, sendo atingido, mas ninguém vê. Entende? Desistir é exatamente você colocar a cabecinha pra cima da muralha, muitas das vezes, porque algumas desistências são notórias. Como as pessoas leem desistências como algo negativo, como uma falha, como uma incapacidade, tipo, você não conseguiu. Eu tinha ainda mais medo porque estava toda essa mistura de sentimentos associada. Só que quando eu tomei a coragem, e mesmo assim, se você ouvir esse primeiro episódio e ouvir o que eu postei na semana passada e ouvir esse aqui, você já vai sentir que houve um salto de diferença muito grande na maneira como eu conto as coisas. Como parece que aos poucos o nó foi afrouxando. O primeiro episódio eu estava até com medo de falar o que de fato estava na minha cabeça, apesar de que eu precisava falar. Não pra dar satisfação pra ninguém, até porque pra quem eu devia satisfação, foi dada. Eu tinha tanto medo de falar, por exemplo, que eu não queria trabalhar com a profissão que eu dediquei 6 anos da minha vida, que eu não estava feliz, que eu estava tendo crise de ansiedade, porque isso mostrou uma rachadura gigante na minha muralha. Como assim? Você que aguentou tudo isso na sua vida, você que é esse poço de força. Pergunta quando eu estava tendo burnout, gente, quando eu estava sem dormir, perdendo cabelo, doente, emagrecendo. Pergunta para as pessoas que trabalhavam comigo se alguém desconfiava que isso estava acontecendo. Ninguém. Por quê? Porque eu era essa muralha, essa fortaleza, essa coisa inabalável. Por dentro eu estava apodrecendo. Eu estava me adoecendo. E ninguém via, porque forte, inabalável. E quando se passa a vida inteira sem pedir ajuda, você não sabe nem como pedir ajuda. E à medida que eu fui fazendo os episódios, fui entrando em outros assuntos que tem a ver com coisas do coração, com coisas que eu já pensei, com coisas que eu já vivi, e eu fui sendo bem recebida, eu fui tendo meninas que se identificaram, que gostaram, que entraram em conversas reais comigo sobre os assuntos do podcast. Eu vendo ali números e eu nem sei quem são essas pessoas, porque eu sei algumas pessoas que ouvem o podcast, mas eu não sei quem são todas. Principalmente quando ele vai para o YouTube, que eu não sei nem a comunidade que eu tenho no YouTube, sabe? Então, tipo, eu estava, imagina um castelo gigantesco, sabe aquela porta gigantesca que desce assim com as correntes? Eu estava literalmente fazendo isso. Literalmente não, né. Na verdade é completamente ao contrário. Metaforicamente descendo
essa porta gigantesca e saindo sem armadura. Pra mim, esse era o sentimento, pela primeira vez na minha vida. Porque eu vou te falar, eu sou escritora, eu tenho meu Substack, eu já escrevi textos muito sensíveis e que sim falavam sobre coisas que eu passei, mas eu escrevo ficção. Os meus 2 livros são romances ficcionais. Inclusive, se você quiser ler algumas das minhas histórias, o link para adquirir qualquer um dos meus livros, que é o A Verdade sobre Ceci, O Paraíso Fica ao Lado, fica no link de todas as minhas redes sociais e eu vou deixar aqui na descrição desse episódio também. São histórias de romances ficcionais, então, assim, por mais que eu insira ali histórias reais, sentimentos reais, não é uma história real. Não são personagens reais, não chega nem a ser uma autoficção. Talvez fosse até um escape, fosse, sei lá, uma janelinha na minha muralha, onde eu deixava escapar ali algumas vulnerabilidades e alguns sentimentos reais. Mas esse podcast aqui, ele foi completamente diferente, porque eu venho aqui, eu te coloco na minha cama comigo, eu mostro a minha cara, eu falo de situações reais, eu falo de coisas que ninguém nunca teve acesso, conversas que eu nunca tive com muitas pessoas, para qualquer um que quiser assistir na internet. Esse podcast é quase como que um grito que eu nem sabia que eu precisava dar, e que depois que eu dei eu falei: "Isso é legal, hein". E como é interessante que ser vulnerável e ser franca, ser honesta, assusta as pessoas não estão acostumadas. E não se confunda, eu não tô dizendo que você tem que ser honesta, sem filtro, falar tudo na cara mesmo pra todo mundo, com qualquer um, e as pessoas que te engulam. Pelo amor de Deus, né, a gente aqui você se você é minha amiga e você escuta esse podcast, eu sei que você não é assim, vamos lá. E durante a postagem desses episódios, eu tive algumas experiências com as pessoas se chocando com a minha vulnerabilidade e eu me chocando com a minha própria vulnerabilidade. Em um dos episódios, uma pessoa que já foi minha amiga, e eu acho que eu já até mencionei num outro episódio, uma pessoa que já foi minha amiga, após ouvir um episódio, veio falar comigo, comentar sobre o episódio, só que a gente não tinha tido uma finalização da nossa amizade, porque eu me afastei voluntariamente. E assim, principalmente com o grupo no qual essa pessoa e eu nos conhecemos e o qual a gente integrava há uns anos atrás, eu nunca fui honesta e vulnerável de verdade com esse grupo, não por mal, mas por medo de ser julgada, por medo de ter retaliação e por ser essa fortaleza toda que eu sempre me considerei ser e queria ser considerada que era. E nessa oportunidade, eu me questionei, eu falei: "Será que eu uso dessa oportunidade para falar com essa pessoa sobre o que realmente aconteceu, ou será que eu fico calada mais uma vez e não sou honesta?". E naquele momento eu resolvi ser honesta, resolvi ser vulnerável e inclusive falar para aquela amiga: "Amiga, você me chateou muito. Fiquei muito magoada com você, eu achei que você vacilou muito comigo". E eu dificilmente tinha essa iniciativa. Muitos podem confundir com orgulho e às vezes eu até acho que é um pouco, mas eu acho que é principalmente todo esse contexto que eu dei pra vocês, sem querer me justificar, tipo: "Ai, meu trauma com meu pai me fez ser assim", porque na verdade a única pessoa a ser prejudicada com toda essa frieza e dureza, ou pelo menos a maior prejudicada, era eu. Então eu não tô querendo, assim, usar isso de muleta, eu tô só tentando me autoanalisar, porque assim, depois que você faz análise, é difícil não analisar todas as situações, não tentar se ler, não tentar refletir e tudo mais. Ao confrontar, entre aspas, né, essa amiga e dizer, no meu ponto de vista, o que tinha acontecido, ela ficou em choque. Ela ficou gag dela gag. Eu acho que não só por ter sido pega, mas também porque ela não esperava isso de mim. E eu fui percebendo, isso foi uma situação pontual, né, mas que em pequenas coisas no dia a dia eu fui passando a ser mais honesta, mais sincera, porque não é que eu fosse uma mentirosa compulsiva ou sei lá, mas exatamente por querer me proteger ao máximo, por querer assim, ficar nessa muralha, me poupar, ficar dentro dessa fortaleza, eu faltava com honestidade, transparência. Eu não contava muitas coisas, eu escondia, porque eu não queria mostrar partes fracas de mim. E eu fui percebendo que à medida que esse tempo foi passando,
eu fui conseguindo mostrar partes vulneráveis de mim sem medo. Talvez porque eu mostrei e não fui atingida, e aí isso foi um reforço positivo? Talvez. Mas a reflexão que isso gerou foi muito maior do que isso. Outro exemplo do que aconteceu e que a pessoa com quem eu fui honesta ficou em choque foi um dia na igreja. Eu frequento uma igreja presbiteriana, mas eu tenho muitas questões em relação a instituições religiosas. Eu sou bem resistente. Nessa questão, eu sei que é totalmente culpa minha, trauma meu, eu que tenho que curar isso, não é culpa de ninguém. Talvez seja um pouco culpa de algumas pessoas, mas a dificuldade é minha e por isso eu tenho dificuldade de frequentar sempre a mesma igreja e principalmente não é nem só de ir à igreja, mas de criar conexão, amizade dentro da igreja, não tenho mais hoje em dia nenhum amigo de igreja. E já foram inclusive meus melhores amigos já foram da igreja. Então assim, é uma mudança e tanto pensar nos últimos 10 anos. Foi um dia em que a administração do dia tinha a ver com isso foi muito engraçado, com tipo assim, depressão e tem pessoas na igreja que podem estar sofrendo, e você não faz nada, aí você tem que acolher as pessoas e yara, yara, yara. E eu estava sozinha esse dia, porque muitas vezes, apesar de eu ser da mesma igreja dos meus pais, a gente vai em horários diferentes. Eu estava sozinha e geralmente eu fico sozinha, geralmente eu entro e saio como um gato pra ninguém me ver, não quero falar com ninguém, não quero cumprimentar ninguém, eu vou e depois vou embora pra minha casa. E aí, nesse dia, eu fiquei de dar carona para o meu irmão, então eu fiquei esperando, porque ao contrário de mim, o meu irmão é a pessoa mais sociável do mundo, então eu estava conversando com todo mundo. E aí 2 meninas me abordaram, assim, vieram conversar comigo e tal. Acho que muito por conta do teor da palavra, deve ter pensado: "Depressão? Essa aí tem, ela tá sozinha todo culto". Elas me abordaram e falaram: "Ai, venha no culto de jovens", eu já pensei assim: "Não, não, mas nunca na minha vida, culto de jovens já até me tremi". Só que aí eu virei pra elas e falei assim: "Oi gente, nossa, eu agradeço muito e tal, eu realmente". E aí eu comecei a falar, e eu fui honesta, assim, sem, claro, ficar jogando um monte de trauma em cima delas, não é isso. Mas eu fui honesta, transparente, falei assim: "Olha gente, eu realmente tá tudo bem, tá, eu tô ótima, é só porque eu tenho dificuldade mesmo de me conectar com pessoas da igreja e de participar, de me envolver mesmo por conta do meu passado, mas, eh, muito obrigada por virem falar comigo e tudo mais". E elas ficaram assim, impressionadas com a minha honestidade. Não falei nada demais, mas pra mim foi um grande passo em admitir e olha, a psicanálise é muito isso, né, você se ouvir falar. Quando você fala de coisas, você cura parte de você, e eu acredito que você disfarça de um pouco da energia daquilo, seja a energia muito boa, a energia muito ruim, quando você fala parece que vai perdendo o gás. São 2 exemplos que eu lembrei de dar de momentos em que talvez no passado, e no passado nem precisa ser há tanto tempo atrás, no ano passado, eu já não faria dessa forma, porque eu teria medo de, por exemplo, aquelas meninas, de tipo, elas terem uma impressão ruim de mim, ou de parecer que: "Ai, tadinha". Nossa, eu nunca gostei de ser vista como vítima, como a tadinha, eu detesto isso. E, tipo: "Nossa, ela tem traumas". Todo mundo tem, sabe. Eu nunca gostei de estar nessa posição. Mas às vezes você se colocar nessa posição faz simplesmente parte de você ser honesta e transparente. Ser vulnerável, apesar do significado comum da palavra, exige muito mais coragem e demonstra muito mais força do que a gente imagina. Ser vulnerável não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. É você virar e falar: "Olha, eu sei que eu posso me ferir, eu sei que as pessoas talvez usem essa informação contra mim, eu sei que talvez eu tentar uma coisa nova, tipo, produzir conteúdo pra internet, tipo, criar um podcast, pode ser que gere um burburinho, pode ser que as pessoas falem, tipo: 'Nossa, ela é doida', aí tá achando que vai virar alguém um dia", sei lá. Ser vista tentando, ser vista errando, ser vista se esforçando por algo novo, mudando de carreira, mudando de relacionamento, terminando namoro, noivado, casamento, que seja, trocando de curso, qualquer coisa que é muito significativa e que as pessoas estão ali como espectadores, corre um risco de que as pessoas falem absolutamente qualquer coisa, tanto positiva quanto negativa. E eu resolvi acreditar que toda vez que alguém compartilha um conteúdo, toda vez que alguém
sei lá, que eu vejo os encaminhados, eu prefiro acreditar que alguém falando bem, falando: "Olha que legal". Um pouco delulu? Sim, mas eu nunca vou saber, então de nada adianta eu ficar também sendo negativa nesse sentido. Eu decidi ser vulnerável e isso exige coragem. E demonstra muita força, porque você acha que quem é mais forte? Quem tem uma muralha cheia de trinca, mas tem uma muralha, e aí pode bater, 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 que a pessoa tá sofrendo, mas ela tá ali atrás e ninguém tá sabendo. Ou uma pessoa que conhece tanto a própria força e tanto a própria capacidade de se curar, que não se importa de sair por aí sem armadura. Porque ela se conhece e sabe que se algo a ferir, se algo machucar, ela vai conseguir superar, ela vai conseguir se curar, por mais que às vezes doa por um tempo maior. Eu acho que essa pessoa é muito mais forte do que a que se esconde atrás de uma muralha. E como eu disse há alguns minutos atrás, quando você se esconde atrás da muralha, você não impede, e mesmo assim nem impede, né? Você não repele só as coisas negativas, você repele também muitas outras coisas positivas, e inclusive, às vezes, coisas positivas que vêm disfarçadas de coisas negativas. O pastor da igreja que eu frequento, ele costuma falar algo do tipo: "Dificuldades são oportunidades disfarçadas". Então, às vezes, até uma decepção, uma demissão, uma desistência, um fracasso, ele vai parecer que é algo negativo, mas talvez ele esteja só sendo uma oportunidade disfarçada. A primeira queda para que você chegue, sei lá, num vale com um belo rio e uma bela paisagem. Sabe, a gente sempre pode aprender, a gente sempre pode ser melhor. Então ficar repelindo todo tipo de crítica, todo tipo de, entre aspas, de coisa ruim, para que você não sofra, primeiro que não impede que você sofra, mas também te impede de crescer, te impede de aprender com as coisas boas e ruins da vida. Estou falando de coisa ruim, né? Tipo, a gente sempre acha que se repelir coisa ruim quer dizer que eu vou ficar melhor, quer dizer que isso é bom. Não é muitas vezes. Muitas coisas ruins precisam acontecer para que coisas melhores venham. Muitas coisas ruins precisam acontecer para você aprender, para você se conhecer, para você tirar pessoas da sua vida, para você sair de lugares que não te cabem. E se você sempre estiver se protegendo de qualquer coisa e nada, entre aspas, te doer, você vai continuar nesse lugar que te atinge. Você só vai estar tão protegido e tão duro que talvez você nem perceba e continue lá por muito mais tempo do que o necessário. Só que você também perde tanta coisa, você perde tanta profundidade nas suas conexões quando você não é vulnerável, porque a vulnerabilidade, ela costuma gerar vulnerabilidade. É difícil que você se abra com uma pessoa e a pessoa não se abra com você de volta, que a pessoa não seja honesta com você de volta. Você perde conexões reais, profundas, conversas honestas mesmo, do tipo: "Olha, eu não estava feliz naquele emprego? Não, não estava, não me fazia bem". Impede, inclusive, que talvez quando aquela pessoa precisar de ajuda, ela não vai te pedir, porque você é sempre tão forte, tão inabalável, tão nunca precisou de nada nem de ninguém, que ela vai ficar com vergonha de te pedir ajuda. Você já pensou nisso? Que talvez alguma amiga sua tenha medo ou vergonha de se abrir com você, porque como você nunca se abre, como você nunca tá mal, como você nunca é vulnerável, tipo, ela fica tipo: "Nossa, será que você é um peso na vida dessa pessoa?". Eu nunca quis ser peso na vida de ninguém também, eu acho que isso influencia. Não tô dizendo que se desabafar e se abrir é ser peso não, tá gente, mas isso é coisa que eu tinha na minha cabeça também. A questão é que ser vulnerável traz também muita autoconfiança. Porque muito se engana quem acredita que autoconfiança tem a ver com se achar muito bom. Ai, nossa, fulano tem uma autoestima excelente, ele se acha ótimo, ele se acha lindo, ele se acha capaz. Mm-mm. Autoconfiança e autoestima nada tem a ver com se achar muito bom ou se achar muito incrível. Autoconfiança tem a ver com saber exatamente quem você é. Quando você se mapeia e sabe quem você é por inteiro, as coisas não costumam te afetar dessa forma. Não porque você é duro e impenetrável, mas porque você já sabe no que você é bom, no que você é ruim. Então, se alguém te fala: "Nossa, você é péssimo desenhista", e você é péssimo desenhista, você fala: "É, eu sou mesmo, não sou boa não". E se você quer ficar bom, você vai se esforçar, você vai estudar, você vai atrás. Da mesma forma que quando você for honrado, por exemplo, com um prêmio por um trabalho que você apresentou, se você se conhece, você sabe o quanto você dedicou, você sabe que você é bom naquilo,
você vai abraçar aquela honra, aquele reconhecimento, você não vai ficar tipo: "Ai gente, nem é isso tudo". Isso não é autoestima e isso também não é humildade. Isso é uma querendo chamar atenção de forma disfarçada. Isso é um tema para outro episódio. Sabe aquele episódio da Jut Jut, em que ela menciona uma criancinha que tá fazendo um desenho e a irmã vira e fala: "Nossa, mas você desenha muito mal". E aí a menininha fala: "Tudo bem, sou boa em outras coisas". Isso é autoconfiança. É você saber quem você é. Então, quando você é vulnerável para tentar, para ser visto, para sentir, para desabafar, para ser honesto, isso é autoconfiança. É se conhecer do tipo assim: "Olha, eu não tenho medo de tentar um sonho que pode ser muito longínquo. Eu não tenho medo de terminar um relacionamento de 10 anos. Eu não tenho medo de fazer uma transição de carreira. Eu não tenho medo de mudar de país e tentar de novo em outro país, porque eu sei quem eu sei do que eu sou capaz. Então mesmo que isso me machuque em alguns momentos, mesmo que doa, que eu seja visto às vezes como uma pessoa que falhou, como uma pessoa que mais uma vez está tentando alguma coisa, como uma pessoa que está se esforçando demais como se isso fosse algo negativo, né. Tudo bem, eu sei quem eu sou. Muitos podem pensar que ser vulnerável traz fraqueza, traz pontos fracos para que as pessoas te atinjam. Mas muito pelo contrário, pelo menos na minha experiência, ser vulnerável tem me trazido cada vez mais confiança e tem me trazido resultados muito positivos no sentido das relações que eu tenho construído, das conversas que eu tenho tido e das minhas autoanálises e autorreflexões. E eu acho que, lógico, uma muralha ela pode desmoronar do nada, mas às vezes quando ela foi construída por 26 anos, ela demora um pouquinho mais a cair. Então não é que hoje eu não tenha muralhas ou que eu esteja completamente desprotegida, mas os tijolinhos estão sendo retirados aos poucos, digamos assim. Cuidado, amiga, eu não tô dizendo que você precisa ser vulnerável o tempo inteiro com todo mundo, em todas as circunstâncias, sobre tudo na sua vida. Eu acho que a gente tem que se proteger sim, principalmente em situações com pessoas que já te fizeram mal, ou talvez para proteger o seu bem-estar, para proteger tipo, você não quer ter um desconforto, então tudo bem você não tocar naquele assunto, ou às vezes você quer se abrir com a sua amiga, mas a sua amiga tá tão vulnerável, tão fraca, e tudo bem você segurar um pouquinho a onda para você ajudar ela. Você não precisa ser vulnerável o tempo inteiro com todo mundo, em todas as situações, você não precisa falar de todos os seus sentimentos pra uma pessoa que você acabou de conhecer, não é isso que eu tô dizendo. Os extremos, eles são sempre burros e sempre negativos. A gente tem que buscar um equilíbrio que funcione para cada um, até porque ser vulnerável não é igual para todo mundo. Ser vulnerável para mim foi isso, foi eu ter coragem de falar simplesmente: "Quero desistir". Olha só, talvez para uma pessoa isso seja um dia, uma quarta-feira qualquer. Para mim, precisou de muito esforço, mas muito. Pra admitir isso. E não é todo mundo que é bem intencionado, que vai querer te ouvir pra criar conexão. Às vezes a pessoa vai querer te ouvir pra usar isso contra você. E aí vai de você ler o ambiente, ler com quem você está, mas principalmente se conhecer pra você saber que partes de você pode expor sem armadura e procure não construir novas armaduras, porque depois pra tirar é difícil, amiga, eu falo de experiência própria. Então tome sim cuidado, mas abrace a vulnerabilidade como força e não como fraqueza. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio de Meu Café Não É Amargo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, vou pedir para você avaliar esse podcast em 5 estrelas e enviar para aquela amiga que tem medo de ser vulnerável também. Agora, se você estiver vendo pelo YouTube, vou te pedir para se inscrever no meu canal e deixar um comentário para eu saber quem é você. Por que que você me assiste? Porque tem anos que eu não posto no YouTube, do nada eu voltei a postar. Como você apareceu aqui, minha amiga? Conta pra mim. E caso você queira me encontrar mais de uma vez na semana, eu tô em todas as redes sociais no @Natália Barão. É isso. Um beijo.